Meu nome é Arminda, faço parte da equipe de língua portuguesa da Gerência de Formação Central da Secretaria de Estado da Educação de Goiás. Caro mediador, o objetivo desta pauta é auxiliar na organização e execução das atividades planejadas para a oficina de apresentação e discussão do currículo referência, da concepção de língua portuguesa e do planejamento, utilizando a metodologia de sequência didática, tomando como referência os gêneros textuais propostos para o terceiro bimestre do projeto Crescer Juntos, da correção de fluxo, anos finais do ensino fundamental. A forma de realizar a acolhida, a apresentação dos participantes e a sensibilização ficará a seu critério. Entendemos que cada profissional possui uma forma particular de mediar uma formação. Portanto, cabe a você escolher a melhor forma de conduzir este momento. Mesmo assim, sugerimos o vídeo Os Fantásticos Livros Voadores do Sr. Lesmore. Procure garantir que a sensibilização conduza a uma reflexão sobre a importância dos momentos de estudo, ou sobre a necessidade de estarmos em constante aprendizado, ou sobre qualquer outro aspecto que seja possível relacionar com o encontro. Após a sensibilização, apresente aos professores cursistas os objetivos dessa formação de língua portuguesa do projeto Crescer Juntos. Os objetivos são: refletir sobre a concepção de língua portuguesa, planejar aulas tendo como base o currículo referência, utilizando a metodologia de sequência didática. Continue o diálogo com os professores, propondo-lhes uma reflexão sobre a concepção de língua portuguesa. Para isso, peça-lhes para se organizarem em duplas e, em seguida, apresente-lhes esses questionamentos. Por que estudar língua portuguesa? Qual é o papel do ensino da língua portuguesa? O que é importante estudar nesse componente curricular? Nesse momento, é importante fazer referência ao caderno 3 do Currículo em Debate, da reorientação curricular, do 6º ao 9º ano, que trata da concepção das áreas do conhecimento. Ressalte que o texto de concepção de língua portuguesa pode ser encontrado nas páginas 97 a 105 deste caderno. Em seguida, promova a socialização do que foi discutido em duplas. Sistematize esse momento utilizando a síntese dos slides 6, 7 e 8. A língua portuguesa é vista de forma indissociável da sociedade em suas relações históricas, políticas, culturais e sociais, já que é um sistema partilhado pelos membros de uma comunidade que a utilizam como forma de interação por meio de diferentes gêneros do discurso. É pela linguagem que o homem se constitui sujeito. A língua portuguesa, construção da cidadania. O papel da disciplina de língua portuguesa é possibilitar o desenvolvimento das ações de compreensão e produção de linguagem em diferentes situações de interação, o engajamento discursivo do aluno, a interação social entre os indivíduos por meio do discurso. Língua portuguesa, o que ensinar? A língua falada e escrita é o objeto prioritário de estudo de língua portuguesa. É por meio da linguagem que interagimos nas diferentes e inúmeras situações comunicativas, seja para escrever, ler, afirmar, questionar, argumentar, refutar, redizer, ressignificar, contar, recontar, emocionar, divertir, etc. Os slides 6, 7 e 8 apresentam a síntese das possíveis respostas das questões discutidas sobre a concepção de língua portuguesa, confirmando que a linguagem é o objeto de estudo da língua portuguesa e ampliando a discussão sobre o ensino dessa língua na perspectiva dos gêneros discursivos. Para enriquecer esse momento, compartilhe o conceito de gênero discursivo abaixo com os professores cursistas e aprofunde a discussão. Gêneros são produtos da cultura de uma determinada sociedade, construído por certos conteúdos, além de estilo e forma próprios, apresentam funções sociais específicas. Tornam-se, desse modo, modelos comunicativos que permitem a interação social. Esse conceito pode ser encontrado na revista Na Ponta do Lápis, número 11, da Olimpíada de Língua Portuguesa. Assim, é fundamental ressaltar que essa concepção de ensino fundamenta-se nos parâmetros curriculares nacionais de língua portuguesa, uma vez que esses parâmetros oferecem discussões inovadoras
em favor da cidadania crítica e consciente, ao propor uma concepção de língua segundo a qual as situações de ensino da língua precisam ser organizadas basicamente considerando-se o texto como unidade de ensino e a diversidade de textos e gêneros discursivos que circulam socialmente como objetos de ensino, bem como suas características específicas. PCN de Língua Portuguesa, 5ª a 8ª série, 1998, página 10. Em seguida, apresente os seguintes gêneros textuais aos professores. Temos aqui uma tirinha da Mafalda, que nesse momento, além de ser lida e compreendida, tanto a tirinha quanto a resenha, é importante dialogar com os professores cursistas sobre a função social dos gêneros, enfatizando que os mesmos surgem de acordo com a sua função na sociedade. Seus conteúdos, seu estilo e sua forma estão sujeitos a essa função. Isto quer dizer que conhecer um gênero não é apenas conhecer as suas características formais, mas, antes de tudo, entender a sua função e saber, desse modo, interagir adequadamente. Por isso, ensinar uma lista de características formais não será suficiente para garantir que o aluno saiba escrever ou ler bem. Ensinar um gênero pressupõe um convívio anterior com esse gênero. Em seguida, apresente aos professores cursistas as 3 dimensões do gênero. Primeiro, conteúdo temático. A expressão conteúdo temático, ou simplesmente tema, refere-se a uma das 3 dimensões básicas de um enunciado concreto e, portanto, de um gênero. Nessa concepção, o tema é também o tipo de conteúdo próprio de um gênero. O cotidiano do autor, em um diário, o produto cultural numa resenha, ou a composição, o modo de usar e as precauções correspondentes numa bula de remédio. Segundo, o estilo. É o conjunto de aspectos discursivos, textuais e ou linguísticos que dão individualidade a um enunciado ou gênero. Assim, haveria um estilo individual, determinado pelo enunciador, o estilo de um autor, por exemplo, e um estilo funcional, associado ao tom, formal, informal, subjetivo, objetivo, generalizante, particularizante, etc., próprio de um gênero. Terceiro, temos o plano global ou forma composicional. É a organização geral do texto ou seu plano global, tal como assumida por um gênero. Numa bula de remédios, por exemplo, a forma composicional envolve as seguintes partes: composição, informações ao paciente, informações técnicas, indicações e contraindicações. Disse então que esse conjunto é a forma composicional da bula de remédios. Assim, é importante pensar em quem escreve, para quem se escreve, qual a intenção, o que se tem a dizer, onde o texto será publicado. Portanto, o trabalho com gêneros na escola pressupõe um modo próprio de se relacionar com a linguagem e com o currículo da língua portuguesa. Significa cultivar uma atitude educacional alicerçada por sólidos conhecimentos da linguagem. Portanto, o trabalho com gêneros na escola pressupõe um modo próprio de se relacionar com a linguagem e com o currículo da língua portuguesa. Significa cultivar uma atitude educacional alicerçada por sólido conhecimento da linguagem, vista como prática cotidiana e muita vontade de fazer a diferença. Pode ser desafiador, mas vale a pena. Continue a conversa solicitando aos professores cursistas que citem outros gêneros. Após esse momento, apresente-lhes os agrupamentos dos gêneros. Ressalte que o objetivo desta organização é colaborar no planejamento do ensino da leitura, da escrita e da oralidade ao longo do ensino básico. Os agrupamentos, ou melhor, os gêneros dos discursos, são os conteúdos do currículo referência de língua portuguesa. Vale lembrar que os gêneros do discurso se agrupam em tipos de texto. Agrupamento narrativo: conto, fábula, crônica, romance, novela, história em quadrinhos, etc. Agrupamento informativo: notícia, reportagem, panfletos, relato histórico, etc. Agrupamento argumentativo: artigo de opinião, carta de leitor, editorial, carta aberta, etc. Agrupamento injuntivo: receita culinária, manual de instrução, regra de jogo, bula de remédio, etc. Agrupamento expositivo:
resenha, entrevista, relatório, seminário, resumo, etc. Após a reflexão sobre a concepção da língua portuguesa e o ensino na perspectiva dos gêneros textuais, apresente aos cursistas o currículo referência. Para isso, clique no link currículo, que está em vermelho, para ter acesso a esse documento na íntegra. Peça aos professores, cursistas, para observarem como o currículo de língua portuguesa está organizado. Em seguida, diga-lhes que um currículo deve contemplar a promoção da cidadania e assegurar a todos os educandos o exercício de direitos sociais como valores supremos de nossa sociedade. No currículo de língua portuguesa, as expectativas de aprendizagem consideram as 4 práticas linguísticas denominadas eixos: prática de oralidade, prática de leitura, prática de escrita, prática de análise da língua. Continuando a análise, ressalte que as 4 práticas de língua portuguesa, prática de oralidade, fala e escuta, prática de leitura, prática de escrita e prática de análise da língua, estão presentes nas expectativas de aprendizagem. No currículo referência de língua portuguesa, estas práticas são chamadas de eixos, justamente porque devem perpassar todas as aulas e todos os gêneros do discurso. Para promover uma aprendizagem satisfatória, ajudar o educando a tornar-se realmente um leitor e escritor proficiente capaz de exercer sua cidadania, a aula de língua portuguesa precisa articular todas essas práticas. Para complementar e aprofundar os conhecimentos sobre a articulação das 4 práticas da língua portuguesa, tomamos como exemplo o gênero História em Quadrinhos, que faz parte do currículo bimestralizado do projeto Crescer Juntos, da Correção de Fluxo, anos finais do ensino fundamental, proposto para a turma 1, 6º e 7º anos. Leia cada expectativa de aprendizagem e discuta com os professores cursistas sobre a importância de organizar um trabalho participativo, desenvolvendo atividades que desafiem os estudantes a ler e produzir textos, além de compreender como funciona a língua no estudo dos gêneros. Conteúdos: as práticas linguísticas em relação ao gênero textual literário a ser trabalhado. Exemplo, História em Quadrinhos. Expectativa de aprendizagem: dialogar sobre os efeitos de sentido, humor e o uso de elementos não verbais presentes nas histórias em quadrinhos. Ler quadrinhos utilizando diferentes estratégias de leitura como mecanismo de interpretação de texto. Formulação de hipóteses, antecipação e inferência. Verificação de hipóteses, seleção e checagem. Produzir quadrinhos, observando os elementos constitutivos do gênero em estudo, forma, estilo e conteúdo em função das condições de produção. Refletir sobre o uso de linguagem figurada, gírias, interjeições, onomatopeias nos textos em quadrinhos. Ressalte ainda que aprender a ler, a pensar sobre a língua, habilidades que precisam ser desenvolvidas pelos estudantes, requer do professor um planejamento de situações didáticas voltadas à necessidade dos estudantes nas atividades de fala e escuta, leitura e produção de textos. A seleção dos aspectos linguísticos a serem estudados deve ter como ponto de partida leitura de bons textos que proporcionem aos estudantes leitores refletir, discutir e relacionar um texto a outros e à própria vida. Observar o funcionamento da língua, descobrir os recursos que o autor utilizou no texto, o suporte, o conteúdo, a forma, a organização e por que motivo os utilizou. Produções orais e escritas dos estudantes nos diversos gêneros, as capacidades já dominadas por eles e as que precisam aprender a dominar. Deve-se considerar ainda no processo da escrita o aprimoramento e a reescrita dos textos, que devem ser revistos e reformulados até que sejam considerados bons por seus autores, os estudantes. Assim, no currículo referência de língua portuguesa, as práticas linguísticas, eixos, não podem ser trabalhadas de forma fragmentada, uma vez que elas se interrelacionam. Para iniciar a reflexão sobre a importância do planejamento, apresente aos professores cursistas o filme Alice no País das Maravilhas e promova a participação de todos. Na cena selecionada, Alice está perdida em uma encruzilhada e precisa ir atrás do coelho branco. Nesse instante, aparece o gato, a quem ela pede ajuda para decidir que caminho seguir. O ponto principal dessa cena, que podemos relacionar com o planejamento, é quando Alice pergunta ao gato que caminho deve tomar e ele diz que é preciso saber para onde quer ir. E Alice responde que não importa o lugar. O ponto principal dessa cena
que podemos relacionar com o planejamento é quando Alice pergunta ao gato que caminho deve tomar e ele diz que é preciso saber para onde quer ir. E Alice responde que não importa o lugar. Assim o gato responde que também não importa o caminho, uma vez que não se sabe onde quer chegar. Portanto, o planejamento é fundamental para o desenvolvimento do trabalho pedagógico. Planejar torna possível definir o que se pretende alcançar, prever situações e obter recursos, materiais ou humanos, organizar as atividades, dividir tarefas para facilitar o trabalho, avaliar com o objetivo de replanejar determinadas atividades ou criar outras. Ele também nos permite refletir sobre situações não previstas na complexa dinâmica da sala de aula e agir de modo mais adequado. A seguir, organize os cursistas em grupos para que discutam e respondam às questões propostas. O planejamento é mero instrumento burocrático ou instrumento de trabalho? Para que serve registrar o planejamento? Quais vantagens de partilhar com os alunos o planejamento das atividades do dia? Após a socialização do trabalho dos grupos, conclua esse momento utilizando a sistematização a seguir. Planejamento não é uma rotina burocrática. Pode e deve ser um instrumento vivo, que permite aos educadores organizar e concretizar ideias, ações, etc. Ponte entre as metas e prioridades da escola e sua operacionalização no cotidiano da sala de aula. Para isso é preciso clareza do ponto de partida e chegada para atingir as grandes metas da escola, conhecer a realidade escolar, definir os conteúdos de ensino de forma coerente com o processo de aprendizagem dos alunos, decidir e preparar as ações que serão executadas com acompanhamento e avaliação constantes. Registro do planejamento. É a memória do que o grupo pensou ao planejar. Permite acompanhar o que se planejou, pontos de partida e de chegada. Permite avaliar se o previsto foi realizado e quais alterações são necessárias. Subsidia o replanejamento. Vantagens de partilhar o planejamento. Promove a autonomia dos alunos, levando-os a sentir-se responsáveis pelo que for decidido. Permite aos alunos utilizar o tempo de acordo com seu próprio ritmo. Permite ao professor dar atendimento direto a alunos ou grupos conforme seus respectivos jeitos de aprender. Em seguida, apresentamos a metodologia de sequência didática, principal ferramenta para se ensinar a ler e escrever. Esta metodologia, presente nos cadernos educacionais de língua portuguesa, permite o trabalho com os gêneros textuais e facilita o ensino da língua e da escrita de forma mais significativa e prazerosa. Assim está estruturado o caderno educacional. Conteúdos dos gêneros, identificação dos conhecimentos prévios, introdução ao gênero, ampliação dos conhecimentos sobre o gênero, sistematização dos conhecimentos sobre o gênero, objetivo geral, o que devo aprender nesta aula, ou seja, as expectativas de aprendizagem. Diga-lhes que, para que os conteúdos tenham significado e possibilitem que os estudantes deles se apropriem, de acordo com os objetivos propostos, o planejamento sistemático das aulas deve considerar: primeiro, atividades para identificação dos conhecimentos. São atividades que visem identificar o que os estudantes já sabem, ouviram falar sobre o gênero, para subsidiar o planejamento do professor, que decidirá os aspectos que devem ser aprofundados. Segundo, atividades de ampliação dos conhecimentos. São atividades propostas para desenvolver novos conteúdos de forma significativa, a fim de que os estudantes ampliem e se apropriem de novos conhecimentos. Terceiro, atividades de sistematização dos conhecimentos. Atividades de retomada do percurso e do levantamento do que foi aprendido. Consiste no momento de síntese e de aplicação dos conceitos aprendidos em novas situações, no momento de registro e divulgação das aprendizagens envolvidas ou produtos finais. Quarto, avaliação. A presente proposta prevê uma avaliação formativa. Assim, a avaliação não deve acontecer somente ao término da sequência didática, mas durante todas as atividades, pois sua finalidade não é apenas a de qualificar os alunos. Pretende-se também permitir ao professor acompanhá-los e fazer as devidas intervenções, ajustando o processo de ensino ao processo de aprendizagem, observando a evolução dos estudantes e estabelecendo novos encaminhamentos em relação à sua aprendizagem. No caderno educacional,
articula as 4 práticas da língua portuguesa, além de um desafio. Prática de oralidade, prática de leitura, prática de escrita, prática de análise da língua e o desafio. Assim, clique no link sequência, que está em vermelho no slide 24, e apresente aos professores cursistas o caderno educacional, mostrando-lhes o passo a passo de uma aula com atividades sequenciadas. Diga-lhes que após a leitura e análise de uma ou mais aulas desse caderno, terão a oportunidade de fazerem um planejamento para o 3º bimestre utilizando essa metodologia de sequência didática. Assim, é preciso juntar objetividade e sonho, para que se possa ver cada aluno com um olhar novo, percebendo-o como alguém que está hoje conosco, mas pertence ao futuro. Com esse intuito, vamos pensar em nosso planejamento. Nesse momento, retome com os professores cursistas os gêneros que estão propostos para as turmas 1 e 2 do projeto Crescer Juntos, 3º bimestre, e em seguida, organize-os em grupos para que possam planejar uma aula sequenciada, tendo os gêneros textuais como ponto de partida desse planejamento. Após a elaboração das aulas pelos grupos, promova a socialização dessas produções. Primeiro grupo, gênero História em Quadrinho, 6º e 7º ano. Segundo grupo, gênero Entrevistas, 6º e 7º ano. Terceiro grupo, gênero Resenhas, 8º e 9º ano. Quarto grupo, gênero Canções, 8º e 9º ano. Reforce que o trabalho com sequência didática exige do professor organização e sistematização dos conhecimentos com os estudantes. Situações constantes de análise, de reflexão sobre a língua, produções coletivas individuais, aprimoramento e reescrita dos textos produzidos por eles, do gênero em estudo. Após esse trabalho, finalize essa formação com as palavras do sábio professor Paulo Freire. Ai de nós, educadores, se deixamos de sonhar sonhos possíveis. Os profetas são aqueles ou aquelas que se molham de tal forma nas águas de sua cultura e de sua história, da cultura e da história do seu povo, que conhecem o seu aqui e o seu agora, e por isso podem prever o amanhã que eles, mais do que adivinham, realizam. Bom trabalho, obrigada.